Laudo revela a participação de Portinari em obra inédita descoberta durante o restauro do museu em Brodowski. Os pesquisadores concluíram que o artista colaborou com a realização do afresco. O conteúdo espiritual de um quadro registra a potência de sensibilidade do artista. Palavras de Cândido Portinari, filho de Brodowski, pai da arte, mentor da emoção. A recente reforma na antiga casa do pintor brindou o mundo com uma nova descoberta, o afresco Madonna com o Menino Jesus. Arte que inspira, instiga e eleva. Ela vem consolidar e fortalecer tudo que a gente tem tentado comprovar da relação do artista com a casa dele, a relação da terra natal, de como ele tinha esse espírito inquieto e como essa casa revela essa presença artística dele. A participação de Portinari, investigada, foi cravada em papéis. O registro feito por pesquisadores não deixa dúvidas, esclarece e enaltece a participação de um mestre dos pincéis. É uma pintura de tema sacro, é uma Madonna com o Menino Jesus e ela está sendo encarada como um estudo dele, uma obra que não chegou a ser concluída e que depois, por uma contingência da reforma da casa, ela acabou sendo pintada por cima e inutilizada. Os olhos de Silvana transmitem sensibilidade, enxergam com emoção. Feliz, perplexa e realizada, ela nutriu os sentidos, revigorou a própria vida. Foi a criança a descobrir novos prazeres. Conhecer um pouco da história dele mais de perto, porque a gente vê na televisão, lê, vê é diferente, é uma experiência mais realista. Nas paredes, a imensa tela, resultado da inspiração. No retrato de uma vida, elementos que surpreendem, amor pelo filho e sentimentos que ajudaram a criar. Nos corredores do Museu Casa de Portinari, a luz do pintor brilha sobre obras que iluminam. São verdadeiros colírios para os olhos que emitem a sensação de paz. E tal sensação é capaz de marejar os olhos, capaz de fazer chorar, coisas de quem pintou as telas do coração. E a partir de agora, com a nova descoberta, o museu se redescobriu, as pinturas ganharam companhia e Cândido Portinari se tornou ainda mais imortal. Todas as paredes, todos os cômodos da casa foram investigados. O que nós encontramos foi essa obra. Não significa que em novos momentos a gente não possa ter de novo uma surpresa de uma nova obra dele. Até pouco tempo, durante as reformas, a pintura estava escondida atrás de várias camadas de tinta. Hoje é destaque, um grato resgate de cores, formas e amor. Um grato resgate da arte de Cândido Portinari. Davi Florim de Brodowski para o Jornal da Clube. É mais uma obra do artista Cândido Portinari. Golfeto, dá para dimensionar o tamanho do legado dele? Gradativamente nós vamos conseguindo, mas é gradativo, de grau em grau, como em todo artista da dimensão e do tamanho de Cândido Portinari. A verdade é que as artes, de uma maneira geral, são frações, são partes da identidade de uma nação de uma maneira geral e de uma comunidade de modo regional em particular. Essa é a realidade. Nós nos lembramos que Cândido Portinari dizia que era um homem que tinha saudade de Deus. Essa saudade ficou na minha mente durante um período para tentar entender a identidade a partir daí, quando se pergunta quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Este quem somos, de onde viemos e para onde vamos é o GPS que indica o caminho da identidade de uma comunidade. Exatamente isso. E começa com as artes de uma maneira geral, quando ele pergunta rigorosamente nesse ponto. O artista é sempre aquele ser que transforma sofrimento dele ou de terceiros em beleza. É uma alquimia difícil, mas fundamental. Quanto maior a genialidade, mais atemporal a sua obra. A genialidade é a marca da obra de arte atemporal. Você verifica uma réplica, não precisa ser a original, uma réplica da Mona Lisa, você vai verificar claramente que ela não tem época. Ela foi concluída numa determinada época, mas ela vale e se aplica para todas as épocas, como a obra de Portinari está gradativamente se tornando. Se nós verificarmos, por exemplo, num paralelo com a obra de Goya, Francisco Goya e Lucientes, nós vamos verificar que ele pinta a alma expressando no rosto as mazelas e o sofrimento de cada ser.
Portinari não pinta no rosto, mas ele pinta no ser humano a sua individualidade marcada no individualismo, extraída da antropologia, levada para a sociologia. Ele mostra pelas pessoas a realidade social oculta. E isso lhe dá uma dimensão, na sua obra, a dimensão de que se precisa para ir formando o rascunho da identidade que nós teremos que identificar em termos definitivos até o início da definitiva formação da nossa nacionalidade.